Olá! Que bom ter você aqui comigo. E como eu me comprometi, nós encerraremos esse mês com 2 vídeos falando sobre o tema alegria. O tema não saiu no dia combinado. Tive alguns contratempos, alguns imprevistos na agenda esse mês, mas eu estou aqui finalizando esse mês, o mês da reforma protestante para nós que somos cristãos, falando sobre o tema alegria. E como eu disse, hoje pensando sobre esse dia, não poderia ter saído no momento propício, mais propício, porque se estamos falando de reforma, o que temos entendido nesses dias é que a maior reforma que nós precisamos viver é dentro de nós. Não precisamos mais mudar a instituição. O objetivo, na verdade, não é mudar as instituições, os relacionamentos em si, mas é buscarmos uma verdadeira transformação naquilo que compreendemos, naquilo que entendemos. Algo que o Juscelio de Souza, que é um pastor que eu acompanho, ele tem falado que é um tempo de reformarmos a nomenclatura das coisas. Eu entendo que nós precisamos reformar hoje o conceito do que é alegria dentro de nós. E por isso eu entendo a importância de falarmos desse tema nesse mês. Não só pelo Dia das Crianças, por aquilo que representa o Dia das Crianças, a alegria da criança que há dentro de nós e que buscamos tanto a satisfação dessa criança, mas principalmente o conceito de alegria com base naquilo que é eterno. E é disso que eu quero falar com vocês. A alegria diz um pouco, eu falei com vocês que a alegria é uma emoção agradável de sentir, uma emoção agradável de sentir. Ela tem uma função e parte da função da alegria é regular, é gerar um equilíbrio com as emoções desagradáveis de sentir e ao mesmo tempo fortalecer vínculos sociais, até porque como é bom, Como é bom nos relacionarmos com pessoas, estarmos felizes e alegres com pessoas que nós amamos. Mas a alegria também, dentro do viés bíblico, da perspectiva bíblica, a alegria ela é uma característica da habitação do Espírito dentro de nós. A Bíblia fala que ela faz parte do fruto, é um dos gomos do fruto do Espírito dentro de nós. E ela é gerada por ele, mas eu vou dizer um pouco mais sobre isso ao longo do nosso vídeo. Antes de entrar no outro significado de alegria, que é contentamento, eu gostaria de te lembrar das perguntas que eu fiz para vocês no vídeo anterior. E as perguntas são: quais são as maiores prioridades da tua vida? Porque nós falamos da construção, do acúmulo de emoções positivas com base em Linehan e de uma vida que vale a pena ser vivida, mas nós dissemos os valores, que esse é um dos passos para o qual, uma das características para que nós viemos construir, um dos objetivos, uma das formas pelo qual nós viemos construir essa vida que vale a pena ser vivida é descobrirmos quais são os verdadeiros valores, quais são os nossos valores. E com base nesses valores, que eu falo dele no vídeo anterior, eu fiz algumas perguntas, e essas perguntas eram: quais são as maiores prioridades da tua vida, na vida o que realmente importa para você, ou qual é o rumo que você tem buscado dar à tua vida, o que hoje existe em sua vida que você não gostaria de perder, ou o que falta na tua vida que você gostaria de obter, enfim. São perguntas que valem a pena nós pensarmos para descobrirmos quais são as nossas prioridades, já que nós vivemos em um mundo de urgências. E com base nessa urgência, nós perdemos a perspectiva do que realmente é valor para nós. E hoje, falando um pouco sobre isso, sobre alegria, dentro do viés da palavra contentamento, eu gostaria de te falar um pouco sobre os significados. Quem me conhece sabe o tanto que eu gosto de buscar os significados no dicionário, na Bíblia, quando é que surgiu pela primeira vez aquela palavra na Bíblia, e o que ela quer dizer no hebraico, no grego. E sobre contentamento, quando você busca no Google, que você digita contentamento,
Alguns significados da palavra contentamento, além de alegria, é prazer, entusiasmo, júbilo, satisfação. Satisfação. Então, a alegria ela acaba sendo um sentimento de contentamento, de prazer, de satisfação. E as pessoas costumam expressar isso de variadas formas, né? Inclusive a partir ou através do sorriso. É uma das formas de manifestarmos. Na Bíblia, essa palavra ela aparece claramente de uma forma dentro das traduções bíblicas, onde eu encontrei essa palavra aparecendo, né? Em algumas traduções foi primeiro em Provérbios 15:8 que fala assim: o sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor. Mas a oração dos retos é o seu contentamento. E essa palavra contentamento, ela vem do hebraico Ratson, que significa boa vontade, deleite, favor, aceitação. Então, ela diz de uma aceitação. As orações dos retos, elas são aceitáveis ao Senhor. Elas fazem com que Ele se deleite, com que Ele aceite. Ele não abomina, Ele aceita essas orações. Já no Novo Testamento, com base no grego, a gente encontra em 2 Coríntios 7:13, que fala assim: além do estímulo que vocês nos deram com seu afeto, nós ficamos ainda mais alegres vendo o contentamento de Tito, porque vocês lhe deram uma acolhida tão boa e o seu espírito recebeu refrigério de todos vocês. Aqui, a palavra grega é chara, que significa o quê? Deleite, uma fonte de satisfação, uma fonte de alegria. Então nós percebemos que tanto no hebraico quanto no grego, quanto no dicionário do Google, a palavra satisfação, deleite, alegria, prazer, elas têm um significado muito semelhante. Qual que é a dificuldade que nós encontramos nisso? O que difere aquilo que nós encontramos no dicionário, daquilo que é a alegria humana que eu trouxe para vocês, daquilo que é a alegria gerada no espírito? A alegria humana, ela é baseada naquilo que eu sinto e muitas vezes naquilo que é momentâneo, nas circunstâncias da minha vida. Naquilo que eu vivencio nos prazeres quando as coisas saem como eu gostaria que elas saíssem. Ou quando eu alcanço resultados satisfatórios para mim. Porém, a alegria espiritual, ela é diferente. A alegria espiritual, ela é diferente, ela não depende em si das circunstâncias. Mas ela é algo que é gerado primeiro no meu espírito. E que muitas vezes, para que eu construa essa alegria gerada no espírito, ela vai vir a partir de sofrimento, de circunstâncias adversas, de lutas, de provas, de momentos de perda, para que essa alegria seja construída. Algo que o Linehan fala é que esse contentamento, essa alegria, essa felicidade, ela precisa ser construída a longo prazo. Para que ela seja construída, e quando ela é construída a longo prazo, nós vamos experimentar uma vida digna de ser vivida. Uma vida que vale a pena ser vivida. Porém, essa alegria, essa felicidade gerada a longo prazo, ela também pode gerar em mim uma insatisfação. Então, às vezes, nós vamos nos esbarrar, ou nós teremos que fazer escolhas para que nós tenhamos uma alegria a longo prazo, vivendo momentos que não são tão agradáveis e não tão confortáveis a curto prazo. A alegria humana, ela tende a ser baseada naquilo que é momentâneo. Mas a alegria gerada no espírito, a base dela é a eternidade. O fruto, como eu disse para vocês no último vídeo, ele vem da palavra grega carpo, ele fala de um resultado que é gerado e produzido. Esse resultado da alegria, ele precisa ser construído processualmente para uma vida eterna.
Mas para que essa alegria ela exista dentro de mim, às vezes ela vai estar presente em momentos onde não há sorriso, em momentos que talvez há choro, em momento em que talvez emoções desagradáveis de sentir estejam associadas a ela. Então, para a vida, para a construção dessa felicidade a longo prazo, nós precisamos entender a diferença da alegria a curto prazo e da alegria a longo prazo, do contentamento ou de um prazer a curto prazo e de um contentamento a longo prazo. Esses prazeres a curto prazo, eles podem interferir na construção dessa vida, dessa felicidade ou desse contentamento estável a longo prazo. E nós tendemos a buscar aquilo que é satisfatório para nós no presente, no momento, naquela situação. E como eu falei no vídeo passado, às vezes pelos valores que nós possuímos. Estava dando uma palestra essa semana, eu estava dizendo eu estava lendo um livro, eu não concluí ele ainda, mas eu estava lendo um livro chamado Você é Aquilo que Você Ama. E esse livro ele fala de algo que é muito interessante. Esse livro traz pra gente a ideia de que se eu amo algo, mas eu me comporto com base na contrária àquilo que eu digo amar, então o meu amor ele não está naquilo que eu digo, mas naquilo que eu faço. Naquela cultura que foi estabelecida para alimentar aquela minha satisfação momentânea. E eu estava dizendo para eles em relação à alimentação. Se eu digo que eu amo saúde, que eu amo ter uma boa saúde, que eu amo estar bem comigo, que eu amo me olhar no espelho e me sentir bem comigo, mas eu não tenho uma vida que construa esse meu amor, então o meu amor ele está muito mais naquilo que me dá satisfação momentânea do que necessariamente naquilo que eu digo amar e que demanda um esforço, que demanda sacrifícios, que demanda renúncias, que demanda nãos. O meu amor, ele está muito mais embasado naquilo que é transitório do que naquilo que vai trazer um resultado a longo prazo. Com alegria é a mesma coisa. Então, o problema é que às vezes aquilo que é satisfatório nesse momento vai comprometer o meu contentamento e a verdadeira alegria, a alegria plena que vai me gerar uma satisfação, um contentamento, um deleite a longo prazo. E esse tem sido um dos problemas da nossa geração. Nunca vivemos um tempo tão egocêntrico, tão sem empatia como temos vivido nesses dias. Basta ligarmos o Instagram. As pessoas elas se aproximam e se afastam com uma facilidade muito grande. A gente busca das pessoas uma perfeição que nós não vivemos. Nós temos dificuldade de entender as limitações dos outros, os erros dos outros. Nós temos dificuldade de pedir perdão aos outros quando erramos. Os relacionamentos eles estão tão superficiais e voláteis, mas eu não vou nem entrar nessa dinâmica de relacionamento agora, porque nós ficaríamos horas e horas falando sobre isso. E é um processo que eu também tenho vivido e aprendido. E o Senhor tem me ensinado muito sobre isso nesses últimos dias. Por isso que eu não vou falar disso agora. Eu ainda estou nesse processo. Mas como temos visto um hedonismo, as pessoas estão egocêntricas, autocentradas em si, em detrimento dos demais. Aquilo que para mim é opinião e que me traz uma satisfação de razão, de ter a última palavra em uma discussão, e nós vemos isso no Instagram, por exemplo, como que isso tem gerado uma satisfação, mas tem trazido tanta ruptura, tanta perda ao longo do tempo. E nesses últimos tempos, os distanciamentos têm aumentado. Eu mandei uma mensagem para uma pessoa algumas semanas atrás e falei assim, como eu tenho sido ensinada a investir tempo naquilo que importa. Porque a gente acaba vivendo e manifestando a alegria, as emoções agradáveis em datas de aniversário, em eventos específicos, e temos perdido essa alegria que é construída todos os dias, não só nos nossos relacionamentos,
mas em tudo aquilo que construímos. Perdido a alegria das conquistas, daquilo que nós conquistamos até aqui. Porque para chegarmos a um resultado, há um processo, há um trabalho. A gente não tem mais comemorado, celebrado as conquistas, os processos para que a gente alcance uma meta. E isso tem minado a nossa satisfação. É um tempo que eu tenho visto muito descontentamento, muita murmuração, reclamação, ingratidão. Talvez seja porque a gente está buscando aquilo que é momentâneo, aquilo que vai me trazer prazer a curto prazo. E não estamos construindo um deleite, um contentamento, uma alegria a longo prazo. Porque para que uma vida vale a pena ser vivida, ela precisa ser construída. E ela exige, isso exige de nós, uma atenção a atividades prazerosas, não só a curto prazo, mas também a longo prazo. Linehan fala que essas atividades prazerosas são aquelas que nos fazem sentir melhor agora, mas aquela a longo prazo são aquelas que nos movem, aquelas que nos fazem pensar, planejar, construir. E isso é necessário. E isso é doloroso porque gera renúncia, como eu disse, sensações desagradáveis, mas que vão gerar um resultado duradouro. Em Tiago 4, do versículo 1 ao 3, diz assim: De onde vem a guerra e pelejas entre vós? Porventura não vem disto a saber dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos e nada podeis alcançar, combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. E ele está falando disso, em coisas que são egocêntricas, egoístas, imediatas, não naquilo que é duradouro. Linehan fala também da necessidade da busca em atividades prazerosas, satisfatórias, permanentes. E ele fala que isso nos dá uma sensação verdadeira e duradoura de contentamento. Mas muitas vezes, como eu disse, isso vai implicar choro. Isso vai implicar em associação com emoções desagradáveis num determinado momento. Mas se eu tenho só emoção desagradável e não tenho alegria, por exemplo, que gera um equilíbrio com essas emoções desagradáveis, como que eu vou persistir frente aos desafios? Como eu vou persistir frente aos meus objetivos? Ou frente àquilo que verdadeiramente é valor para mim? Ele fala no versículo 9 assim: Senti as vossas misérias, e lamentai e chorai, convertei-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Muitas vezes o Senhor vai permitir que a nossa alegria, o nosso riso seja convertido em pranto, para gerar em nós esse fruto, essa característica do fruto do Espírito, que é a alegria, que vai nos gerar uma vida eterna, um prazer eterno, um contentamento e um deleite, uma satisfação eterna. Mas às vezes nós vamos ter que passar por situações desagradáveis e vamos necessitar gerar essa alegria no Espírito para permanecermos, para alcançarmos o nosso alvo, o nosso objetivo final. O versículo 14 fala assim, Tiago ainda 4, diz assim: Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque a vossa vida é um vapor que aparece por um tempo e depois se desvanece. Porque o que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. A nossa vida ela é muito temporária. Essa tem uma das lições que nós aprendemos nessa pandemia, que a nossa vida é temporária. Por isso precisamos aproveitar essa vida e vivermos essa vida com propósito, uma vida que vale a pena ser vivida, uma vida digna de ser vivida. E nós precisamos construir isso e encontrarmos satisfação nisso, uma satisfação processual,
não necessariamente uma satisfação imediata. Apesar que vão surgir situações, sim. Tem situações que Deus permite que a gente vivencie para gerar algo dentro de nós, para gerar uma transformação, uma reforma pessoal, uma transformação interna. E tem situações que Ele vai permitir não só que haja uma transformação interna, como também Ele vai mudar as circunstâncias ao nosso favor. Ele vai gerar uma alegria e uma satisfação imediata com base numa circunstância. Mas nem um extremo e nem outro extremo. Buscamos aquilo que é imediato. Buscamos uma alegria impulsiva. E talvez nós vamos viver uma alegria momentânea. Talvez nós vamos viver uma alegria produzida dentro de nós, que não vai gerar uma alegria momentânea. E talvez nós vamos viver os dois. Luciano Subirá tem falado sobre isso num novo livro que ele publicou. Mas nós precisamos entender qual é o propósito de estarmos aqui, encontrarmos satisfação nesse propósito, encontrarmos contentamento nesse propósito. E quando eu falo de contentamento, uma palavra que mais grita é aquela palavra que eu acho que todos nós que estão aqui, que conhecem a palavra, os cristãos que me acompanham conhecem, é Filipenses 4, do 11 a 13, que diz assim: não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho, Paulo diz. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura, como a ter fome, tanto a ter abundância, como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece, ou tudo posso naquele em Cristo que me fortalece. O que Paulo está dizendo aqui é que ele podia, tudo ele podia. Ele tinha condições de passar por todas essas situações porque o contentamento dele estava em Deus. A satisfação dele era algo que era produzido, que estava sendo ou que tinha sido produzido dentro dele pelo Espírito. Era uma parte do fruto que já fazia parte da sua natureza, porque em Cristo ele entendeu, ele descobriu, ele aceitou essa verdade que em Cristo ele podia todas as coisas, tanto a passar necessidade quanto a ter fartura em abundância. Nisto estava embasado o contentamento de Paulo. Vinha de Deus o contentamento dele, vinha de Deus a alegria dele. Vinha de Deus a satisfação dele. Vinha de Deus o deleite dele. Dependia das circunstâncias e das situações. Então nós precisamos buscar essa alegria plena que é gerada dentro de nós. E não tem como ela estar diretamente atrelada à pessoa do Espírito Santo. Não tem como por nós mesmos. Essa palavra contentamento, ela vem do grego autarkeia, que significa autossatisfação e autossuficiência, mas é uma suficiência das necessidades da vida com base em Cristo, com base no Espírito Santo, no relacionamento íntimo com a pessoa do Espírito Santo. Uma passagem também que me fala muito, que me vinha à cabeça quando eu pensava sobre isso, é aquela passagem de Neemias 8:10, que quando ele estava lendo para o povo, instruindo o povo sobre aquilo que a Bíblia dizia, sobre aquilo que as escrituras, que os pergaminhos diziam, quando ele estava ensinando o povo, e aquilo trouxe neles um arrependimento muito grande, eles começaram a chorar, ele fala assim... Cadê a passagem? Eu não sei se eu coloquei essa passagem aqui, mas ele fala assim: parem de prantear, vibrem, comem, se alegrem, celebrem, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Essa alegria do Senhor, eu fui pesquisar, eu falei assim, do Senhor, do é o quê? Do é uma preposição. E essa preposição fala de quê? É uma palavra invariável que liga duas outras palavras, estabelecendo entre elas relação de sentido, de dependência.
Então, a alegria, ela está atrelada, ela depende, ela está relacionada com o Senhor. E essa alegria dele é a nossa força. E essa força vem do grego maus, que significa o meu lugar de refúgio, o meu lugar de proteção, o meu lugar de segurança. Essa alegria que vem dele, que eu consigo, que é estabelecido dele para mim, que eu preciso buscar dele. Essa alegria é o meu lugar de segurança. Essa alegria é o meu lugar de proteção. Essa alegria é o meu lugar de refúgio. E quando eu ouvi isso, isso saltou ao meu coração de uma forma tão grande. Porque é uma alegria que eu tenho buscado nesses últimos tempos. É uma alegria que não vai depender de um sorriso. É uma alegria que ela existe independente do que eu tenho vivido. Independente das minhas dores. É uma alegria que diz de um propósito. É uma alegria que diz de uma identidade. É uma alegria que diz de uma eternidade. Essa alegria. Aquele povo de Neemias estava passando por um processo de arrependimento intenso e profundo. Muito, muito, muito intenso. Muito, muito intenso e profundo. Mas eles também estavam passando por um momento de muita alegria, de muita celebração. Era um motivo que eles tinham de celebrar muito grande, porque eles tinham voltado do exílio. O muro estava reconstruído. E aquele dia era um dia de perdão. Era um dia de perdão. E é por isso que ele fala, uau, a alegria dele. É a alegria da restauração. A alegria do voltar para casa. Uma alegria de um novo lugar de pertencer. Essa alegria que é a nossa segurança, que é o nosso lugar de refúgio, é o nosso lugar seguro. E é essa alegria, talvez seja isso que nós precisamos buscar nesses dias. Encontrar essa verdadeira alegria. Enquanto mais nós buscamos alegrias passageiras, mais o nosso repertório de frustração e de descrença e de desesperança e de insatisfação ele aumenta. Porque isso passa. Isso é transitório. Agora, o que gera fruto eterno, o que gera resultado eterno é aquilo que é produzido dentro de nós pela palavra, pela revelação do Espírito, pelo relacionamento com Ele, pela revelação dele na palavra. Com base nos princípios que ele estabeleceu, uma palavra que o Senhor me trouxe. Em dezembro, quando eu perguntei para ele qual era a direção para esse ano de 2021, ele falou assim, Karina, é um tempo de quebra de padrões, mas de fortalecer os princípios dentro. E nós precisamos nos voltar a esses princípios. Essa relação com o Espírito é tudo que nós precisamos agora para esse tempo. É um tempo de muito ataque. É um tempo de muito cansaço e exaustão. E o inimigo ele se aproveita desse cansaço e dessa exaustão para nos isolar, para minar a nossa verdadeira alegria, para roubar de nós a nossa verdadeira celebração. Atos 13:52 fala que os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito. Ele fala dessa correlação do Espírito com a alegria. Romanos 14:17 fala que o reino de Deus ele não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito. E é esse reino que nós estamos buscando. Se nós estamos buscando esse reino, não adianta que a nossa justiça própria nos direcione. A justiça com base nos padrões que nós estabelecemos, muitas vezes inflexíveis. A paz ela não vai ser encontrada em pessoas. E a alegria não vai ser encontrada em satisfações momentâneas, em situações que me satisfazem no momento, ou que estão baseadas naqueles valores, que são egocêntricos e muitas vezes não são nem meus. São embasados em padrões sociais, em culturas humanas, familiares, sociais, que necessariamente não são minhas e que não têm a ver com o reino.
A alegria, ela não vem das circunstâncias. Ela vem de um relacionamento com o Espírito Santo. E o que eu deixo para você, finalizando esse tema, está em Abacuque 1:9. Não, desculpa, Abacuque 3, do 17 ao 19, que diz assim: ainda que a figueira não floresça, e nem haja fruto na vide, ainda que falhe o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado da malhada e nos currais não haja gado, todavia, eu e que você nos alegremos no Senhor e exultemos no Deus a nossa salvação. Porque esse Deus, o Senhor, é a nossa força. Ele fará os nossos pés como os da corça e nos fará andar em lugares altos. E é essa a minha palavra para você, finalizando esse tema alegria. Que nós nos voltemos para um lugar onde nós não somos governados pelas circunstâncias, mas que o Espírito Santo gere dentro de nós a verdadeira alegria. Aquela alegria que é permanente, aquela alegria que é duradoura e aquela alegria que é eterna. Você não vai sentir, muitas vezes você não vai sentir essa alegria, mas é ela que vai te sustentar. Você precisa crer nessa alegria. É ela que vai te sustentar e que vai te deixar não parar de caminhar, perseverar, independente daquilo que as circunstâncias estão dizendo. Essa alegria é gerada em fé, que também faz parte do fruto do Espírito dentro de nós. Então é esse relacionamento com Ele que nós precisamos aperfeiçoar nesses dias. E é esse o convite que eu te faço. Muito obrigada por ter caminhado comigo esse mês. Muito obrigada pela compreensão, pelo fato do vídeo não ter saído o dia que nós programamos. E nós continuaremos caminhando em fé. O tema para o mês seguinte que veio ao meu coração é disciplina. Eu vou falar um pouquinho sobre disciplina para vocês com base naquilo que eu tenho sido ministrada. É um tema que eu tenho sido ministrada nos últimos meses. Foi um tema que eu fui muito ministrada esse ano e ainda sou. E é sobre isso que nós vamos falar nesse mês. Muito obrigada, que Deus te abençoe.